Esse vídeo é um convite para você. Um convite para revisitar momentos do nosso país. Um convite para ouvir histórias. Histórias de Marias, Ricardos, Leopoldos e Beatrizes. A história de um povo que grita e chora, que lamenta e comemora. A narrativa de um povo doente. Um povo que se isola, que luta e que tem fé. Hoje convido você a testemunhar a tentativa de unir o dramático e o épico, o documentário e o drama, o passado de muitos anos e um passado ainda muito presente. Você pode não gostar desse vídeo, e eu não tiro a sua razão por pensar assim. Mas correr esse risco calculado É algo que eu tenho que fazer. Torturador não é só aquele que espanca, que estupra e que manuseia aparelhos de tortura. É coautor da tortura todo aquele que participa do interrogatório, que dirige e que permite que ele aconteça. É coautor do estupro e da tortura todo aquele policial ou militar que encobre o seu colega, sabe? Mesmo que dela não participe, só por isentar ou permitir que a degeneração aconteça. Só que a gente precisa ressaltar que muitos dos policiais e dos militares de Ribeirão Preto, eles eram contra esse sistema. E por incrível que pareça, eles ajudavam os presos políticos, eles levavam para a família as mensagens deles e às vezes até comida para quem estava preso, sabe? Mas a grande verdade, seguramente eu te digo, que todos eles participaram da tortura. E com toda certeza eles vão ter que responder por isso durante todo o tempo que eles viverem. A gente está vivo, pode hoje contar essa história, pode falar sobre isso que aconteceu. E pior foram aqueles companheiros que foram assassinados, aqueles que perderam a vida e que ofereceram a sua vida por um ideal de luta. São para esses companheiros que a gente tem que dedicar o nosso trabalho hoje, a nossa militância, inclusive dedicar essa história. O que me motivou a escrever o livro, Tempo de Resistência, foi exatamente isso. O tempo passou, mas eu acredito que a pena que nós devemos dar aos torturadores, aos assassinos, a condenação que hoje nós podemos e devemos fazer contra eles, é divulgar o que eles fizeram. É contar a história para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, contar a história para a comunidade, contar a história para a juventude que não viveu aquilo. Hoje eu tenho orgulho de contar a nossa história, eles têm vergonha de contar a história deles. Não é fácil falar sobre essas coisas. Essas coisas são chamadas dores congeladas, aquelas dores que ficam. Mas quando você fala sobre elas, aos poucos elas vão se descongelando. Mas a marca, o gelo, ele fica. Dia 21 de setembro de 1966. Foi nesse dia que o movimento ganhou as ruas com bastante força, lá em Ribeirão Preto.
O movimento estudantil decidiu fazer uma passeata pelo centro da cidade. E por volta das 3 horas da tarde, já havia uma grande concentração de estudantes pelo local. A gente andava em grupos, esperando a ordem do comando para iniciar a manifestação. Enquanto a polícia se organizava para reprimir o movimento, separando todos os grupinhos que se formavam e perseguindo os estudantes que estavam por ali. Por volta de 5 horas da tarde, começou a chegar a palavra de ordem para que todos descessem para as confluências da rua Álvares Cabral e São Sebastião, onde teria início de imediato o movimento. Todos nós atendemos aquele chamado e rapidamente a gente desceu para o local indicado. E lá chegaram centenas de estudantes. Centenas. E com esse mundo de gente, nós começamos a passeata. De imediato, a massa compacta de estudantes, que totalizava mais de 2.000 pessoas, velozmente subiu em bloco a rua São Sebastião, em direção à Praça Barão do Rio Branco, em grito uníssono. Na esquina com a rua Visconde de Inhaúma aconteceram os primeiros combates. Mas graças ao fator surpresa, o movimento estudantil levou vantagem e conseguiu passar em bloco pelos policiais que tentavam deter o seu avanço. O local combinado para a gente parar era em frente à prefeitura, onde um forte grupo de policiais já nos esperava. Mas a gente revidou. E em poucos minutos a gente já estava tirando bolinha de vidro e rolha na cavalaria. Inclusive, com isso, a gente conseguiu deter o avanço deles e até derrubar alguns policiais de cima dos seus cavalos. Mas as tropas policiais avançaram sob proteção das suas bombas de gás lacrimogêneo, enquanto espancavam todos que estavam lá sem dó nenhuma, batendo inclusive em quem passava por ali e não tinha nada a ver com o movimento. A pequena praça Barão do Rio Branco transformou-se assim em verdadeira batalha campal. Nessa altura a gente já tinha vários companheiros feridos e um monte deles presos. Inclusive, por conta disso, o movimento foi para a gente se reagrupar na frente da catedral, na Praça das Bandeiras. Retirada! Eu fui um dos primeiros a chegar lá. E quando os outros companheiros chegaram, a gente pegou uma bandeira do Brasil, e juntos a gente começou a gritar palavras de ordem contra a ditadura. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! A tropa policial subia a rua Visconde de Inhaúma enfurecida, o que toda hora gerava algum novo enfrentamento. Naquele dia, a repressão não poupou ninguém, nem a imprensa. Em pleno exercício de suas funções, acabaram sendo presos alguns jornalistas e radialistas que estavam naquele local. Em frente à igreja, eles espancavam com violência qualquer um que estivesse lá. Mas a gente reagiu com pedradas. E isso até que deteve um pouco o avanço deles. Só que eles receberam reforços.